Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Leipzig e Borussia Dortmund vão para Berlim. Essas duas equipes venceram nesse final de semana as suas semifinais da Copa da Alemanha e vão disputar o título daqui a alguns dias, no dia 13 de maio, jogo que acontece no meio de semana, algo totalmente fora do habitual, considerando as finais de Copa da Alemanha, mas é o caso desse ano, dessa temporada atípica por conta do calendário mais apertado. Julian Nagelsmann e Edin Terzic poderão se despedir do cargo de treinador das suas equipes com um título. Pode ser inclusive o primeiro título da história do Leipzig, clube que surgiu há pouco tempo, teve uma ascensão meteórica na Alemanha e está a um jogo de conquistar o seu primeiro troféu para a sua galeria. O Borussia Dortmund tentando o seu primeiro troféu desde 2017, quando venceu essa mesma DFB Pokal. Bom, e daqui de Lauro de Freitas, na Bahia, estou de volta ao conforto do lar dos pais, eu jogo a bola direto para Duisburg, na Alemanha, onde se encontra o outro participante desse podcast, dessa edição do Chucrute FC. Seja muito bem-vindo, Vitor Lederman. Moin, moin, alô, servos. Pois é, né, tivemos aí... Normalmente a gente tem uma agenda cheia no fim de semana, né, a gente que grava podcast, porque são 5 horários diferentes de jogos e a gente acaba tentando ver ao máximo. E, pelo menos no meu caso, e eu ouso apostar que no caso dos meus companheiros aqui, de todo mundo que faz o Chucrute também, né, a gente ainda tenta se informar ao máximo, ler bastante sobre os jogos, enfim, sobre o que está acontecendo. E dessa vez acabamos tendo um fim de semana, nesse sentido, mais tranquilo, né? Porque só 2 joguinhos para ver. E com isso dá até para focar melhor nesses 2 jogos, né? Dá para analisar melhor, pelo menos digo no meu caso. Mas eu queria fazer uma indagação. Para que serve feriado no sábado, viu? Isso devia ser proibido, pô. 1º de maio, feriado no sábado, pô, não dá não. Pô, bota isso aí na segunda, na sexta, que aí a gente pode aproveitar um pouquinho melhor, né? Agora eu só queria lembrar também, 1º de maio é o dia do trabalhador, não é o dia do trabalho não, tá? Como muita gente gosta de vender. Então aí fica o meu abraço a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo, por que não? Como já diria um certo velhinho lá no século XVII, trabalhadores de todo mundo univos, né? Um certo Karl Marx, e é isso. Então, vamos à luta, trabalhadores. Inclusive nós, né, que somos trabalhadores aqui no Chucrute e na vida também. Pois é, dia do trabalhador num sábado é ainda mais estranho, um feriado no final de semana. E quem também está aqui com a gente no Chucrute FC para participar dessa edição sobre as semifinais da DFB Pokal é o Guilherme Monteiro, de Duisburg. Vamos para o Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Xará? Moin aus Rio. Olá a todos. Olá, Xará. Olá, Vitor. Mais uma vez, é bom estar de volta nesse feriado, né? Muito estranho aqui. Não só por ser um feriado no sábado, mas também pelo contexto que a gente está vivendo. Ainda é difícil. Mas enfim, eu acho que esse final de semana tem sido divertido, pelo menos para mim. Eu acho que é um final de semana que une 3 coisas que eu adoro: futebol, motociclismo e automobilismo. Amanhã tem futebol, tem Botafogo, infelizmente. Eu acho que é a parte negativa do dia. Mas ainda tem a moto velocidade, tem a Fórmula 1. Amanhã dá pra gente dividir essas 3 paixões
amanhã e ter um dia bem bacana também. E hoje também, eu acho que o Vitor falou aí do dia 1º de maio, hoje também infelizmente, é o dia de comemoração da morte do Ayrton Senna, ele que morreu há 27 anos e, para mim, é o meu maior ídolo no esporte. Eu acho que até antes do futebol entrar na minha vida, eu acho que o Senna já era muito representativo para mim. Tem até um cachorro aplaudindo o Senna aí no fundo, incrível mesmo. Meus vizinhos aqui e a sua bela e os seus belos cachorros, um pug e um vira-lata. Mas enfim, é isso. Tô esperançoso também com esse jogo do Borussia, apesar de ter feito algumas ponderações no Twitter durante o intervalo do jogo. Pois é, dá para aproveitar tudo, né? Automobilismo, futebol alemão. Inclusive é muito raro aqui no Chucrute a gente fazer uma edição ao sábado. Não lembro se entre nós já houve alguma gravação num sábado, porque de fato as rodadas da Bundesliga costumam se prolongar até o domingo, e aí a gente aproveita e faz a gravação do Chucrute após o término da rodada. Dessa vez, com as semifinais da Copa da Alemanha sendo disputadas numa sexta e num sábado, estamos gravando nesse dia pouco usual. Mas vamos lá para falar sobre essas duas semifinais. Antes, agradecendo a todos que nos ouvem, agradecendo também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que também trazem uma cobertura enorme sobre futebol alemão. Vocês também podem acompanhar as redes sociais desses dois sites, tanto do Futebol BR quanto do Alemanha FC. Os nossos episódios, se você está começando a conhecer agora o Chucrute FC, a gente disponibiliza eles nas principais plataformas de áudio, também disponibilizamos no YouTube. E vamos lá para falar de semifinais da Copa da Alemanha, começando pelo jogo que aconteceu nesta sexta-feira, lá no Weserstadion. O Werder Bremen recebeu o Leipzig e vendeu muito caro a derrota que veio apenas na prorrogação. O Leipzig venceu por 2-1, os 3 gols saíram na prorrogação. Grande destaque da partida para o atacante sul-coreano Hwang. Ele marcou um gol, deu uma assistência que veio quando o jogo estava prestes a ir para a disputa de pênaltis. Ali nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, o Forsberg marcou o gol decisivo. E, Vitor, o Leipzig, durante boa parte do jogo, se aproveitou do fato de ter um centroavante, né, na partida. O Julian Nagelsmann nem sempre usa um homem de referência lá na frente. Dessa vez teve o Sorloth como titular. Tentou vários cruzamentos partindo da esquerda ao longo do jogo, saindo dos pés do Angelinho, buscando o atacante norueguês. Mas no final das contas, quem acabou sendo decisivo foi o atacante sul-coreano, que acabou entrando exatamente no lugar do Sorloth. Eu acho que, para entender um pouco esse jogo entre Bremen e Leipzig, e todos esses cruzamentos, principalmente do Angelinho, né? Inclusive, fui ver a estatística, foram 33 cruzamentos do Leipzig ao longo da partida, né? Um número alto. Eu acho que a gente tem que voltar, se não me engano, 2 ou 3 semanas atrás, quando Leipzig e Bremen se enfrentaram justamente na Bundesliga. E aí o que a gente viu naquele jogo foi um Bremen que deu muito espaço para o Leipzig trocar passe pelo meio naquela ocasião. O Leipzig, vocês podem até me corrigir, mas acho que foi 4-1 para o Leipzig essa partida. O Leipzig ganhou de maneira bastante tranquila. Exatamente, né? E justamente trocando muito espaço pelo meio, infiltrando na defesa do Bremen, sem muito problema. Aí eu acho que a ideia do Kofeld foi fazer, obviamente, um time reativo, como acho que a partida ela ganha até essa tonalidade bastante esperada, né? O Bremen mais reativo, o Leipzig mais propositivo. Só que, para começar, ele bota uma linha de 4, bota 3 jogadores, né? No caso, o Bremen, que eu estou falando. 3 jogadores bastante físicos no meio de campo e tenta fechar ao máximo ali essa troca de passes do Leipzig pelo meio, justamente evitando o que aconteceu na última partida. Eu acho que até nesse sentido não deu completamente errado, né? Obrigou o Leipzig a ir para as pontas, principalmente para a esquerda, e tentar exaustivamente esses cruzamentos. E aí acho que o Bremen, nesse sentido, fez uma boa partida. Eu até questiono, eu vi muita gente comentando assim, excelente partida do Bremen, o Bremen foi muito bem. Vamos com calma, porque o Leipzig também colocou ali 3, 4 bolas na trave,
que se o jogo fosse exatamente da maneira que foi, mas com essas bolas na trave e saindo gol, a gente estaria falando aqui que o Bremen não fez uma boa partida. Então, assim, E eu o acho que Pavlenka também foi espetacular. Exatamente. A trave e o Pavlenka ajudaram demais. O Pavlenka, é impressionante que o Pavlenka consegue crescer em jogo grande, cara. A gente até teve uma pequena discussão completamente saudável ali no Twitter, nós três, inclusive, em relação ao Pavlenka. E eu cheguei a dizer que ele é um excelente goleiro, mas cresce ainda mais nos jogos grandes. E o nosso querido Guilherme Monteiro disse que é um goleiro ok, mas que realmente nos jogos grandes cresce, né? E eu até falei que no excelente talvez eu tenha exagerado. Ele teve uma temporada muito boa, agora eu já me esqueci se foi 2 atrás ou 3 atrás. Depois passou a ser um goleiro ok, mas realmente nos jogos grandes. Aquela que o Bremen quase chega à Liga Europa, 18-19, foi uma temporada absurda dele. Foi isso. Foi a temporada que o Kruse também foi muito bem, né? Então... E o Kofeld foi o melhor treinador da Alemanha. E o Kofeld foi... Pois é, você vê... Pra gente ver como é que as coisas mudam, né? Acho que só o que não muda mesmo é como o Pavlenka cresce em jogo grande. Então, até por isso que eu questiono um pouco de se o Bremen realmente tenha ido bem. Mas, pelo menos, eu achei que a ideia de fechar um pouco mais o meio de campo e forçar o Leipzig a jogar pelas pontas, eu achei uma ideia correta. Tanto é que eu acho que na prorrogação dá certo. Primeiro porque o Bremen ele já cansado, né? A defesa sem ter o mesmo nível de concentração que teve ao longo de todo o jogo. O Leipzig tem o seu jogo facilitado. Com a entrada do Hwang também, do sul-coreano, o Leipzig ganha um pouco mais de mobilidade, ganha um pouco mais de passe. E aí a coisa acaba dando certo e o Leipzig vence ali com gol no último minuto, né? Mas o Bremen, eu diria que assim, fez uma partida com todas essas nuances que eu coloquei, fez uma partida aceitável. Agora o Leipzig foi melhor, tem um time melhor e merece chegar nessa final. Acho que com certeza foi um jogo mais difícil do que muitos esperavam, né? Principalmente considerando que há pouco tempo o Leipzig venceu o Werder Bremen, também lá no Weserstadion por 4-1, como o Vitor lembrou. A gente esperava talvez uma vitória, uma classificação mais tranquila da equipe do Julian Nagelsmann, mas talvez o fato de ser um jogo eliminatório tenha equilibrado as coisas. A equipe dirigida pelo Florian Kohfeldt brigou muito ali no centro do campo para se defender, para evitar os ataques da equipe do Leipzig. Curiosamente, o primeiro gol do Leipzig saiu justamente por uma jogada ali pelo centro, né? Um bom passe do Dani Olmo, numa jogada que foi concluída pelo Hwang. Mas como o Xará mesmo comentou, também trazendo uma outra conversa que a gente teve no Twitter, era um momento em que a defesa do Bremen já estava muito mais desgastada, e aí os espaços começaram a aparecer, o Leipzig teve essa oportunidade de construir uma jogada mais pelo centro da defesa, e ali conseguiu abrir o placar. Xará, para você também foi um jogo mais difícil do que o esperado? Esperava uma classificação mais tranquila do Leipzig? Com certeza, né? Eu acho que os indícios que o Bremen dava pra gente, até mesmo jogando nessa mesma proposta, eram muito ruins, né? Porque era uma equipe que, por mais que a intenção era sempre fechar o espaço central, a bola sempre entrava, né, em algum momento nesse espaço que eles tanto objetivavam em proteger. E nesse jogo não. O Bremen conseguiu competir mais. Eu acho que é um espírito até mesmo um espírito de competição diferente que o Bremen tem nas Copas. E isso é uma coisa que eu acho que deixa até mesmo o próprio torcedor perturbado. Porque ele quer ver essa mesma gana na Bundesliga, só que a equipe simplesmente não produz dessa forma. Você vê lampejos e tal, mas nunca algo firme. E nesse jogo não, conseguiu manter-se sólido. Eu acho que também, com certeza, faltou alguma coisa mais ofensivamente desse Bremen, né? Porque o Bremen é uma equipe meio torta. Ela quer tentar jogar no contra-ataque, só que ela não consegue fazer por onde para chegar até isso. É sempre ali numa bola fortuita ou um passe errado do adversário que ele consegue gerar essa transição. Isso já foi uma das críticas do trabalho do Florian Kohfeldt na temporada passada e eu acho que nesse ano ainda persiste. É uma equipe que é melhor, mas é uma equipe que sempre resiste aos jogos, mesmo jogando nessa proposta. Por isso que sofre tantos gols e também deixa o seu torcedor muito aflito e não rende tão bem quando joga em bloco baixo.
E fez o que pôde. Eu acho que sobre o Bremen, acho que fez o que pôde. Vocês falaram bastante aí também do Hwang e do Forsberg, todos os gols. Eu também diria o trabalho dos alas, né? O Angelim vocês também trouxeram. Eu gostei muito do Mukiele. Ele apareceu bem. Foi um jogador importante ali para dar um pouco fazer essa transição defesa-ataque. E ele até chegou dentro da área para finalizar em alguns momentos. Na maioria deles impedido, mas a gente meio que dá uma desconsiderada, mas ele fez também um bom jogo. Eu curti a atuação dele. E o Bremen chegou pouco no ataque. Claro, foi dominado na posse de bola, isso já era algo esperado, mas conseguiu chegar algumas vezes com muito perigo no gol defendido pelo Peter Gulaxi, principalmente ali no primeiro tempo. Se eu não me engano, teve 2 chances de gol, uma delas claríssima, desperdiçada pelo Josh Sargent. Sim. Teve também um pênalti que, enfim, claramente não foi falta ali no lance, mas foi uma outra chegada de destaque da equipe do Werder Bremen. O juiz marcou pênalti ali no momento, mas com o auxílio do VAR ele anulou essa marcação. E quase sempre o Werder Bremen tentava chegar com um jogo mais direto mesmo, né? Uma bola esticada da defesa para o ataque, buscando o Zelk ou o Fulkrug pelo alto, os dois usando a estatura que eles têm para desviar a bola de cabeça, e aí encontrar algum outro atacante em velocidade nas costas da defesa. Foi assim que o Sargent ficou cara a cara com o Gulaxi, mas mandou a bola para fora do gol. E o gol do Werder Bremen acabou saindo numa falha grosseira do Upamecano. Também o Werder Bremen buscando um jogo mais direto, tentando chegar no ataque rapidamente. O Upamecano foi tentar se livrar da bola, mas acabou entregando nos pés do Leonardo Bittencourt, que fez um bom jogo também, né? Há de se ressaltar. Deu trabalho para a defesa do Leipzig e conseguiu empatar o jogo ali àquela altura na prorrogação. E destaco outro ponto em relação ao Hwang, porque é interessante lembrar a história recente desse atacante sul-coreano. Eu mesmo até critiquei ele e o Sorloth em outros episódios do Chucrute FC, porque os dois chegaram, entre aspas, para substituir o Timo Werner na função de atacante mais centralizado da equipe, na função de artilheiro, e nenhum dos dois conseguiu engrenar muito, né? O Sorloth até teve uma sequência recente boa, mas ainda não é uma sequência muito grande, ainda não é uma amostra muito grande, e o Hwang estava mais ou menos nessa situação. Mas vale lembrar também que o Hwang passou por um episódio terrível no final do ano passado. Ele foi infectado por Covid, pegou o coronavírus, e não foi uma doença qualquer para ele. Ele precisou ficar afastado por um bom tempo dos treinamentos, teve sintomas muito fortes, então é até natural que a gente veja o atacante sul-coreano levando um tempo a mais para se recuperar, para atingir novamente todo o seu potencial, e esperamos que esse jogo contra o Werder Bremen seja um ponto de virada para ele, para que na próxima temporada, ou até nessa, ele possa ser uma peça mais participativa dentro desse elenco da equipe do Leipzig. O Hwang, que na próxima temporada não deve ser comandado pelo Julian Nagelsmann, porque o seu comandante, porque o treinador teve recentemente a sua saída confirmada do Leipzig. Foi a grande notícia do futebol alemão nos últimos dias, a confirmação da saída do Nagelsmann do Leipzig para o Bayern de Munique. Para o lugar dele, o Leipzig já confirmou a contratação do Jesse March, treinador norte-americano, que já está acostumado com a empresa, já está acostumado com a firma, digamos assim. Ele foi treinador lá da filial de Nova York, da Red Bull. Atualmente é o treinador da filial de Salzburg e agora vai para a filial de Leipzig treinar a equipe dos Touros Vermelhos lá na Alemanha. Uma mudança de treinador que não é a única na Bundesliga. Aliás, estamos vendo várias mudanças de treinador, inclusive no topo da tabela da Bundesliga. Dos 5 primeiros colocados do campeonato alemão, 4 já tem uma mudança de treinador confirmada, e o quinto time que sobra é o Wolfsburg, que tem um Oliver Glasner que parece mais fora do que dentro do planejamento do time para a próxima temporada. Vitor, chega a ser surpreendente esse carrossel de treinadores na Bundesliga, essa constante mudança de treinadores.
e acaba tornando a próxima temporada bem... acaba trazendo incógnita muito grande, não é, para a próxima temporada, porque apesar da gente saber mais ou menos do que esses treinadores são capazes, agora eles serão colocados em um contexto diferente, terão que começar um trabalho do zero. Pois é, acho que tem algumas coisas para comentar nesse carrossel todo aqui, talvez eu fale até demais. Mas só para completar a tua informação, ô Guilherme, dos 7 primeiros colocados, 6 deles vão ter o seu técnico trocado e é muito provável que também, como você bem disse, o Glasner saia do Wolfsburg. Então os 7 primeiros 7 primeiros colocados da Bundesliga vão ter o seu técnico trocado ao final da temporada, porque o Leverkusen, o Hannes-Wolf só vai até o final, né? Sim, eu ia um falar trabalho tampão isso. ali, né? No Leverkusen. E o Gladbach também. Marco Rose vai justamente para o Dortmund. Então, você pega os 7 primeiros, nenhum deles vai seguir. É incrível, assim. Cara, não fiz essa pesquisa, mas me arrisco a dizer que é algo completamente está confirmado dos 8. Se não me engano, o União Berlim é o 8º, certo? Isso, União Berlim é o 8º. O único treinador ali dos 9 primeiros, os únicos 2 no caso, seriam o Freiburg e o União Berlim, que tem treinadores confirmados. O Dirk Ziegler, o Fischer pelo União Berlim e o Christian Streich pelo Freiburg, que são os únicos ali que de fato têm cargo definido. E lá na parte de baixo, o Werder Bremen e o Colônia também devem trocar de treinador. O Colônia, inclusive, estava sondando a volta do Peter Stöger para o clube. Ele treinou o Colônia durante 4 anos, 2013 a 2017, inclusive levou o Colônia a uma Liga Europa. Então ele é um dos cotados para assumir o Colônia depois do Friedhelm Funkel. Tá parecendo futebol brasileiro isso aqui, Vitor? Cara, é bem... Assim, eu diria que é bem atípico para a Alemanha, né? Até porque na temporada passada, tudo bem que foi a temporada pós-quarentena, né? Pós-paralisação, mas só um time da primeira divisão trocou o seu técnico, que foi o Hoffenheim. Tinha saído ali o Schröder e entrou o Hoeneß. Sebastian Hoeneß. Exatamente, que está até agora. Não, também talvez seja mais um indefinido, né? Mas enfim, então, tipo, de 1 a gente vai para, sei lá, quase metade dos técnicos, mais da metade dos técnicos na próxima temporada. O que é impressionante. Agora, assim, eu acho que ainda não dá para comparar com o futebol brasileiro, porque, para começar, a grande maioria dessas trocas ela vai se dar ao fim da temporada, né? Eu acho que isso faz bastante diferença. E porque uma coisa é você ter 4, 5 trocas de técnico no meio da temporada, como foi o caso do Schalke. Aí foi realmente um caso único, né? Você tem o Mainz ali, que trocou 2 vezes, o Hertha trocou também, enfim, mas não chega aos pés do que costuma ser no Brasil, com 3, 4 trocas de treinadores dentro de um mesmo campeonato. Então, acho que ainda não dá... Claro que eu sei que foi uma piada, tá parecendo futebol brasileiro, e a piada cabe bastante, mas vamos com calma, né? Porque quando você tá trocando ao final da temporada... Mesmo. Não, claro. Mas quando você tá trocando ao final da temporada, ok, faz sentido, você chegou, avaliou que o trabalho não tá da maneira que você mais queria, então você troca. Fora que muitos técnicos estão vindo da própria Bundesliga, o que obriga outros times a buscar também técnicos, então acabou que ficou um carrossel grande, né? O Bayern tira o Nagelsmann do Leipzig, o Dortmund tira o Rose do Gladbach, aí o Gladbach tira o Adi Hütter do Frankfurt, né? Então você vai gerando uma cadeia aí própria, né? Então, claro, vai aumentar o número de técnicos trocados nos times. Agora, uma coisa um padrão que se mantém é de você anunciar as suas contratações, aí dá até para estender para os jogadores também, não é só de técnico, com uma certa antecedência. Isso é comum na Alemanha, né? O Pamecano já anunciado no Bayern, né? Enfim, isso é só um exemplo. O que a gente costuma ver na Alemanha é as transferências, seja de técnico, seja de jogador, serem anunciadas com bastante antecedência. O Bayern de Munique ter contratado 3, 4 jogadores no último dia de janela na temporada passada foi muito ponto fora da curva, né? Tá longe disso ser comum. E, cara, assim, acho que tentando tratar agora um pouco o caso a caso, bom, vamos lá, Nagelsmann no Bayern de Munique. Eu já vi muita gente falando, mas ele nunca ganhou nada. O cara tem 33 anos, é técnico há
há 5 temporadas, sendo que a primeira ele só treinou no final e salvou o Hoffenheim do rebaixamento. O que você queria que ele ganhasse, entendeu? E ele também, eu acho até mesmo que essa permanência é um título, né? Porque aquele Hoffenheim ali estava muito mal. Ele conseguiu tirar uma diferença muito grande e conseguiu manter o Hoffenheim na Bundesliga. Eu acho que a gente também tem que conhecer o contexto. E nas 2 temporadas seguintes levou um Hoffenheim bastante mediano para a Champions League, né? E a gente viu o que aconteceu com o Hoffenheim sem ele. Na primeira temporada sem ele, na última temporada com ele foi bem mais ou menos. Tipo, o Nagelsmann, ele não é... E, claro, a idade também revela isso, mas ele tá longe de ser um técnico perfeito e sem defeitos, né? Mas assim, então, tipo, o fato dele não ter conquistado nada... Vamos lá, o Kovac, quando foi pro Bayern de Munique, tinha conquistado uma Copa da Alemanha, e aí? Tipo, acho que é ponto pacífico que o Nagelsmann é muito, muito mais treinador do que o Kovac, né? Então, tipo... E eu acho que o principal mérito do Nagelsmann é ele fazer jogadores medianos jogarem muito bem. Tipo, exemplos não faltam disso no Hoffenheim, e acho que até no próprio Leipzig. Quero ver o que ele vai conseguir fazer com jogadores que já são muito bons, né? Se ele conseguir levar um patamar de um Lewandowski, de um Miller, de um Kimmich, de um Goretzka, meu Deus, esse Bayern de Munique vai ficar imbatível, né? Então, acho que assim, a escolha pelo Nagelsmann, pelo Bayern de Munique, ela é óbvia, ela é corretíssima, porque ainda vale dizer que o Nagelsmann tem identificação com o Bayern de Munique, ele nasceu na Baviera, bem próximo de Munique, sempre teve o sonho de treinar o Bayern de Munique, inclusive, ele quando o Kovac foi para o Bayern de Munique, a diretoria preferia já trazer o Nagelsmann naquela ocasião, só que o Nagelsmann não quis porque achava que era muito cedo ainda, ele precisava amadurecer. Agora ele julga que esse momento chegou, né? Então acho que a escolha ela é boa, ela é correta e ela é óbvia. Agora eu só coloco dois pontos assim que eu fico com o pé atrás. O primeiro deles é que eu acho uma situação bastante curiosa você pagar 25 milhões de euros num técnico. Eu não acho isso errado. Eu acho que se é isso que o Leipzig estava cobrando, o Bayern de Munique tinha, que se tem esse dinheiro, óbvio, tinha que desembolsar. Só que um jogador que você paga muito e ele não dá certo, você pode colocar ele no banco, você de repente consegue vender ele no futuro por uma quantia menor do que você pagou, mas você ainda consegue recuperar um pouco do investimento, né? Com um técnico que dê errado, você não vai conseguir fazer isso. Ele deu errado, você vai ter que demitir, ainda pagar uma multa rescisória, e não tem como deixar ele afastado do elenco, né? Isso não existe. Mas isso é um detalhe relativamente pequeno. O que para mim que é um ponto assim que eu diria mais que eu tô curioso para ver do que realmente que é uma decisão errada e um problema do Nagelsmann no Bayern. Mas é o seguinte, a gente sabe que o Nagelsmann é um técnico que adota uma flexibilidade tática muito grande, né? Ele muda muito os jogadores tanto de posição quanto de função, às vezes até mesmo dentro do mesmo jogo. E ele já teve problemas com isso, inclusive. Ele, quando treinava o Hoffenheim, o Kramaric chegou a dar declarações públicas. Não, assim, não reclamando explicitamente, mas falando que por horas o Nagelsmann mudava o jogador de uma determinada função, e o jogador ele precisava de um tempinho para se adaptar. A frase do Kramaric foi mais ou menos assim: os jogadores não são como máquinas, né? Não são robôs. A gente não vai conseguir, de uma hora para outra, conseguir mudar o que a gente está fazendo. E isso ele fez no Hoffenheim, que era um time que está longe de ser pesado. No Leipzig ele fez num time com muitos jovens, jogadores que ainda não eram e não são consagrados do jeito que são os jogadores do Bayern de Munique, né? Então eu fico muito curioso para ver como que ele vai adotar esse modelo dele, como que esses jogadores bem mais pesados vão assimilar essas ideias, digamos, heterodoxas do Nagelsmann, porque, e aí eu gosto de lembrar, dos últimos 4 treinadores do Bayern de Munique, 2 deles não se saíram bem na maneira de lidar com o elenco, né? O Ancelotti e o Kovac foram muito mal. Agora o Jupp Heynckes, claro, Raposa Velha já conhecia a casa, foi muito bem nisso, e o Hansi Flick também soube lidar muito bem, né? Vamos ver como é que vai ser o Nagelsmann em relação a isso. Jesse Marsch também acaba sendo a escolha óbvia do Leipzig, né? Saindo do Salzburg
o Leipzig. Eu, inclusive, vejo isso até como um problema, digamos, ético, mas acho que isso é papo para outro podcast, não agora. Mas, enfim, a escolha técnica do Jesse Marsch, acho que ela também é acertada e óbvia, né? Já conhece a filosofia da Red Bull. Confesso que eu não acompanho o Salzburg a fundo, mas pelo que eu li, é um técnico que tem características que se aproximam às adotadas pelo Leipzig. Então, acho também que de alguma maneira é a escolha mais correta. Eu não lembro os resultados exatamente, mas lembro que na Champions League passado o Salzburg deu muito trabalho para o Liverpool, que era o atual campeão, e nessa Champions League que está terminando agora, que está na reta final, deu muito trabalho para o Bayern de Munique, que também é o atual campeão, ainda é o atual campeão, podemos dizer assim. Agora, podemos já chamar o Nagelsmann de treinador mais caro da história, né? A gente costuma falar isso sobre jogadores, mas no caso de treinadores não é uma etiqueta muito comum, até porque não é comum a gente ver clubes pagando tanto por um treinador, pagando tanto para tirar um treinador de outro clube. O Bayern de Munique, ao pagar ali entre 20 e 25 milhões de euros para o Leipzig para tirar o Julian Nagelsmann de lá, está, de certa forma, fazendo história, porque é um valor bem elevado considerando o histórico que os clubes costumam desembolsar por treinadores. Agora, talvez valha o investimento sim. Pensando no futebol, na forma como o futebol funciona atualmente, eu vejo os melhores times do mundo sendo muito resultado de um trabalho coletivo, de um trabalho dos treinadores, muito influenciado pelos treinadores. Os bons times da atualidade, na Europa principalmente, eles são maiores do que a soma da qualidade dos seus jogadores individualmente. E para fazer um trabalho desse nível, para fazer um trabalho de alto nível, você precisa de um bom treinador, um treinador que saiba fazer com que o time seja maior do que a soma das qualidades dos seus jogadores. Eu acho que o Nagelsmann é o maior exemplo disso, Guilherme, só para esclarecer, entendeu? Por isso que acho que esses 25 milhões realmente valem, como você falou. Pois é, soa um pouco estranho porque a gente não está acostumado, né? A gente não está acostumado a ver um clube pagando tanto por um treinador. Mas considerando a forma como o futebol acontece atualmente, e eu vejo o futebol, o fator equipe, o fator coletivo pesando muito em grandes competições, eu acho que vendo por essa perspectiva pode valer bastante, pode valer a pena para o Bayern de Munique pagar esse dinheiro. Você também acha justo, Xará, pagar 20, 25 milhões de euros, reais nada, de euros por um treinador? Bom, eu acho que eu passo também a premissa do Vitor. Eu acho que se você tiver condição de fazer isso, eu acho que você deve ser feito, sabe? Até porque eu acho que o retorno dele vai ser muito maior do que esses 25 milhões. Isso aí a gente vai ver mais pra frente, mas eu tenho certeza, muita convicção que vai ser um trabalho muito, muito, muito frutífero para ambas as partes. Ele vai crescer como treinador e o Bayern vai se beneficiar disso com diversos títulos, eu não tenho dúvida disso. E eu vou seguir também a linha do Vitor. Eu tenho muita curiosidade de como ele vai saber lidar com esse contexto diferente, de jogadores mais tarimbados, de jogadores que não podem talvez aceitar essa rotatividade tanto de funções e de posições, e também ver se esse Bayern vai ter dificuldades táticas tão marcantes como ele teve nesses últimos tempos, né, com o Flick, com o Kovac, principalmente na questão defensiva, sabe, que a gente sempre destaca os times do Nagelsmann pela parte ofensiva. E vamos ver se também ele vai mostrar algo defensivamente produtivo pro Bayern. Eu tô de fato bem curioso. A gente vai ver uma renovação de elenco razoável, né? Porque você vai perder ali, principalmente na defesa, você vai perder o Alaba e vai perder o Boateng, mas você ganha o Upamecano, com um zagueiro muito veloz e que já conhece como o Nagelsmann trabalha. Provavelmente ele vai ter que contratar mais um jogador também para fazer essa zaga um pouco mais veloz, um pouco mais também propositiva com a bola, sem perder essa característica que a gente tem hoje. E eu espero um Bayern mais equilibrado, confesso. Até porque ele conseguiu dar esse equilíbrio no Leipzig, principalmente. Eu acho que aquele Hoffenheim dele ainda tinha algumas dificuldades defensivas, né? Mas, enfim,
Eu vejo com muito bons olhos essa chegada do Nagelsmann no Bayern. E só também para não deixar, acho que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas me adiantando, o Marcus Kroos também saiu do Leipzig e foi pro Eintracht Frankfurt. Pois é, as mudanças nos clubes de ponta da Bundesliga não se resumem aos treinadores, porque tem muita gente mudando diretor esportivo, como o Xará citou agora, o Eintracht Frankfurt contratou o diretor esportivo do Leipzig, enfim, são muitas mudanças nessa galera que tá lá em cima. Quem também, aliás, um ponto que o Vitor falou, que muitos críticos, digamos assim, do Julian Nagelsmann apontam, é o fato dele não ter conquistado um título, né? E é algo que é um tabu que ele pode quebrar daqui pouco menos de 2 semanas, nessa final de Copa da Alemanha. Nagelsmann pode conquistar o seu primeiro título e dar ao Leipzig também o primeiro título da história do clube. Só que do outro lado, ele terá um time muito forte, o time do Borussia Dortmund, que terá como comandante o Edin Terzic, que também terá a chance de ter o seu primeiro título como treinador principal. Terzic, que sabe que não fica nesse cargo para a próxima temporada. Marco Rose é quem vai ser o treinador do Borussia Dortmund na próxima temporada. Mas ele vem deixando, pelo menos nos últimos dias, uma boa impressão que foi confirmada, digamos assim, nesse sábado, com uma vitória e uma classificação tranquila diante do Holstein Kiel, um time que briga para subir para a primeira divisão, está na 4ª posição atualmente na 2ª divisão da Bundesliga, mas com alguns jogos a menos, pode passar o Hamburgo ao longo das próximas rodadas. Mas o Borussia Dortmund não tomou conhecimento da equipe visitante. O jogo aconteceu lá no Signal Iduna Park. E no intervalo, 5-0 para o Borussia Dortmund. Esse também foi o placar final do jogo. Mas com 45 minutos, o jogo já estava decidido. Nessa que foi talvez a partida mais tranquila do Borussia Dortmund na temporada. E, Vitor, pode dar confiança para esse restinho de Bundesliga em que o Borussia Dortmund ainda briga por uma classificação para a Champions League e vem de vitórias seguras ao longo das últimas semanas, né? Temos essa goleada contra o Kiel, tivemos também recentemente uma vitória contra o Wolfsburg, um concorrente direto. Borussia Dortmund chega para esse final de temporada, para essa reta final de campeonato alemão, em alta. Acho que é bem por aí mesmo, né? Realmente, foi a 5ª vitória seguida por todas as competições, né? 4 na Bundesliga e agora essa sobre o Kiel, ainda com 2 destaques que vêm sendo os principais nomes do Dortmund nos últimos jogos, junto com o Sancho, que hoje jogou, né? Tô falando do Daru e do Haaland. E mesmo assim o time jogou muito bem, né? Jogou aí acabou justamente pela ausência do Haaland, atuando com 4 jogadores de frente bastante móveis, né? Sancho, Reina, Hazard e Reus. Os 4 até se revezavam ali quem ocuparia as posições de centro e quem iria para as pontas. Claro, muito mais o Reus e o Hazard centralizados e o Sancho e o Reina pelas pontas, mas assim, sem todos eles sem guardar muita posição. E acho que essa movimentação ajudou muito a confundir a defesa do Kiel. E o Dortmund... Os gols surgiram assim, né, com esse quarteto se aproximando ali pelo centro da área. Exatamente. A gente falou agora que no jogo do Leipzig foram 33 cruzamentos dos Touros Vermelhos. No Dortmund, o jogo inteiro foram 11, e no primeiro tempo, né, que o Dortmund fez 5-0 só no primeiro tempo e resolveu a partida, que foi onde o Dortmund realmente jogou com intensidade total, foram só 3 cruzamentos. Ou seja, o time buscou muito realmente o centro do campo e na troca de passes mesmo, na velocidade, na intensidade, também na pressão, né, pressionando mesmo o Kiel lá na frente, conseguiu chegar às chances e principalmente aos gols. Realmente uma partida muito boa do Dortmund. Sancho, melhor jogador da Pokal até aqui, porque ele tinha marcado em todos os jogos e dessa vez ainda foi muito bem. O time realmente ganhou uma qualidade muito grande com ele. Reina fazendo 2 gols, o Marco Reus crescendo de produção no momento certo também na temporada, tá realmente jogando muito bem, tá se movimentando, parece que tá realmente com vontade, porque antes tinha jogos que parecia que o Marco Reus jogava com sono,
E agora não, agora ele tá colocando toda a habilidade dele a serviço aí dos aurinegros, e é bom que o Dortmund chega, depois de uma temporada bastante irregular, chega na reta final de temporada talvez no seu melhor momento, né? E aí quem diria que o Dortmund tem totais condições de conquistar um título, né, que não vem desde 2017, como você falou lá no início do cast, mas numa temporada completamente irregular, porque se você for pegar por desempenho, a temporada de 19-20 e de 18-19, e talvez mesmo a 17-18, foram melhores para o Dortmund do que essa, né? E agora não, agora numa temporada talvez pior, você tá aí com o Dortmund com boas possibilidades de conquistar o título e ainda com boas possibilidades também de garantir a vaga na Champions, o que faria de uma temporada que num determinado momento parecia muito ruim, bastante razoável, para não dizer boa. Agora, esses 5-0 eles têm que ser um pouco relativizados também, por conta das condições físicas do Kiel, né? Acho que o Guilherme pode falar melhor, mas em relação à quarentena, e como que o time vem na segunda divisão, eu não sou o cara que mais acompanha a segunda divisão e estou acompanhado de dois caras aqui que podem falar sobre o Kiel muito melhor do que eu nesse sentido, mas a impressão que eu tenho é que, ao mesmo tempo que o Kiel é um time que vinha em condições físicas deficientes por causa da quarentena do Covid, é um time que não é qualquer time da segunda divisão, ou seja, se você quer menosprezar a vitória do Dortmund por conta das condições físicas, ok, a gente pode até conversar, mas se você quer menosprezar a vitória do Dortmund porque o Kiel é um time de segunda divisão, fraco e que não tem qualidade, aí eu acho que você está indo pelo caminho errado. É mais ou menos isso ou viajei? Não, você tá certo, Vitor. O Kiel, esse não é o Kiel que tá acostumado a jogar a segunda divisão. O Kiel, e a gente sabe que quem acompanha mais a segunda divisão sabe que o Kiel tem dificuldade de criação, sabe que o melhor jogo do Kiel é quando a bola chega aos pés do Lee e do outro ala, geralmente o Riz, como jogou hoje também, e o Riz apareceu bem no jogo. E hoje, sem o Alexander Müller e o Johannes Vandenberg também na lateral esquerda, são desfalques consideráveis nesse 11 iniciais do Kiel, e fez com que a equipe simplesmente não competisse. A sequência de jogos faz com que o Kiel também tivesse que se poupar um pouco mais. Você sabe que terça-feira tem jogo, né, da segunda divisão, depois você joga sexta, depois você joga segunda-feira de novo, e você estava de quarentena desde o dia 8 de abril, se eu não me engano, e você já tem uma viagem de 4 horas e meia de Kiel a Dortmund, saindo depois de um jogo, se eu não me engano foi na quarta-feira, ou na terça, que eles enfrentaram o Bochum, se eu não me engano, e enfim, jogaram e não foram bem, venceram, se eu não me engano. Não, perdão, jogaram contra o Osnabrück e venceram o Osnabrück. É difícil, cara, e a gente tá vendo aí o quanto a Covid ela é perigosa e quanto ela afeta também as equipes em nível esportivo, que são atletas que geralmente têm maior nível de preparo físico. E você até falou isso no Twitter, Vitor, que isso pode ser uma prévia que o Hertha pode ver na segunda-feira contra o Mainz. O Mainz está voando fisicamente, tecnicamente, psicologicamente. Você vai pegar um time que voltou a treinar na sexta-feira, que foi o Hertha Berlim, que está num momento horrível e que tem jogado muito mal. Então, também até é um ingrediente aí bem interessante para o jogo de segunda-feira, por mais que não seja o cerne do debate. E sobre o Dortmund, só para não deixar passar, eu acho que o grande mérito do Terzic nesses últimos 2 meses fantásticos do Dortmund é recuperar jogadores, né? O Daru, o Reus, eu acho que o Reus, nem naquele meio de temporada 19-20, que ele veio jogando muito bem, quando o Favre coloca o 3-4-3 como esquema, ele desempenhava, ele se dedicava tanto. Ele dessa temporada ele está tecnicamente bem, psicologicamente bem e em dedicação também. Essa disposição dele agrada muito a nós, que somos torcedores, e a gente fica com uma expectativa que ele mantenha esse ritmo quando o Marco Rose chegar. Aí uma coisa que me chamou a atenção, Xará, você pode até me corrigir se eu estiver errado, porque você acompanha muito mais a Zweite Bundesliga do que eu, mas vendo os números, o Kiel é a melhor defesa da segunda divisão da Bundesliga, e pelo que eu li é um time que está até acostumado a jogar
recuado, jogar sem a bola, se defender perto da própria grande área. Então era o cenário, digamos assim, ideal para se enfrentar nessa semifinal de Pokal. Claro que tinha o Borussia Dortmund do outro lado, mas se você é um time que sabe se defender bem, que sabe defender bem a sua grande área, marcando de forma recuada, seria um cenário interessante para o Kiel, que acabou não sendo explorado, né? Sim. E exatamente reside aí nessa dedicação dos alas, né? O Finn Bartels, apesar dos 33 anos, ele é um jogador que ajuda muito na defesa. Até aqui que fez um especial hoje, antes do jogo, falando um pouco desse sistema defensivo do Kiel, falando dos Bartels, e principalmente pela dedicação defensiva dele, mas também do Hauke Wahl, que é o zagueiro, que aparece bem na defesa, bem no ataque. Ele ajuda na construção do jogo do Kiel. Então é um zagueiro que é bem completinho ali para um contexto de segunda divisão. E você também tem como já citei, o Riz pelo outro lado, também ajudando bastante na marcação. E o seu meio, que é um meio que, assim, apesar de ele ter qualidade técnica, ele também marca muito. O Merlin, ele um pouco menos do que, por exemplo, o Meffert, que jogou hoje, mas é um volante que entrega bastante nesse sentido. E sem contar também o goleiro. O Demo ganhou uma posição agora nesse recorte menor. O Guelius é um goleiro também que vinha com maior chance de jogar na temporada. Até mesmo um goleiro que passou pela base do Dortmund, o Riemann, se não me engano, que também já catou bastante no Kiel. Era outra peça aí que também não jogou hoje. Enfim, são alguns personagens, além do Yanni Zerra, né? O Yanni Zerra que jogou, ele é o principal centroavante do Kiel e se machucou e nem vai ficar para o Kiel na próxima temporada. Vai para o Arminia Bielefeld. Talvez jogue a Bundesliga ainda na temporada que vem. Mas é um jogador interessante. Acho que esses casos recentes de Covid no elenco do Kiel acabam explicando muito o que aconteceu nesse sábado, porque foi muito fácil para o Borussia Dortmund conseguir essa vitória. O ataque do Dortmund passava pela defesa do Kiel como faca quente na manteiga. Foi muito fácil para entrar na área e marcar esses 5 gols. Partida no intervalo já estava decidida. Fica só a nota triste pela lesão do Matteo Morey no segundo tempo. Ele que acabou entrando no lugar do Lukas Piszczek na lateral direita e acabou sofrendo uma lesão feia, ao que parece, no joelho. Esperamos que não seja muito grave. Em relação ao Haaland, que não jogou, não entrou em campo, problema muscular, mas o Michael Zorc, diretor do Borussia Dortmund, falou que não deve preocupar para o restante da temporada, para os próximos compromissos pela Bundesliga. Então é isso, está definida a final da Copa da Alemanha. Leipzig e Borussia Dortmund se enfrentam no dia 13 de maio, uma quinta-feira, no Estádio Olímpico de Berlim, como de costume. Uma pena que não seja o último jogo da temporada, porque a comemoração vai ter que ser contida, digamos assim, principalmente se o Borussia Dortmund for o campeão, porque dali 2 dias vai ter rodada da Bundesliga rolando e os aurinegros terão que brigar ainda, provavelmente, por uma vaga na Champions League. O Leipzig já está mais tranquilo, deve conquistar a segunda posição nessa edição da Bundesliga. E olha, no próximo final de semana a gente já vai ter uma pequena prévia do que pode ser a final, porque pelo campeonato alemão a gente vai ter esse confronto entre Dortmund e Leipzig disputado lá no Signal Iduna Park, uma pequena prévia da final da Copa da Alemanha e um jogo importante também para a definição da tabela final da Bundesliga, definição principalmente de quem vai para a próxima edição da Champions League. E assim a gente encerra mais uma edição do Chucrute FC. Agradecendo a você, Vitor, agradecendo a você, Xará, pela participação e pelos comentários. Voltamos em breve com mais análises sobre futebol alemão. Um grande abraço a todos e até a próxima.